Bem-vindos ao nono Flash Moda. Se na semana passada falámos da sétima arte, hoje vamos falar do que muitos consideram a oitava arte, publicidade. Da essência da palavra latina publicus, somos invadidos por imagens, ideias, sentimentos, objetivos, sonhos, atingir fins muitas vezes sem olhar a meios. Publicidade, comunicação ou não. Publicidade fazedora de imagem, criativos, promotores, numa luta de marcas e estilos que variam consoante as modas, porque a publicidade tem de evoluir segundo os conceitos da sociedade. Poder dos mídia, influências, gostos pessoais, consumo, arte. Até que ponto compramos aquilo que queremos? Até onde vai o gosto próprio? Será o consumo uma moda? A publicidade cria modas? De facto, a publicidade influencia as pessoas, porque senão não existia, não servia para nada, digamos assim. Porque, no fundo, a publicidade é uma forma de comunicar para vender, ou para ajudar a vender, e portanto, influencia, obviamente, as pessoas. Desde que nasce uma ideia no papel, até nós vermos a ideia na televisão ou num cartaz de rua, há todo um longo processo que é preciso acompanhar e não deixar que o trabalho perca qualidade nesse caminho. Há poucos anos atrás, a corrente dominante na publicidade era publicidade que tinha um visual espetacular, fantástico. Eram filmes que eram autênticas superproduções. Hoje em dia, em Portugal, nota-se uma mudança, uma certa tendência para voltar. Isto provavelmente terá até a ver com um pouco com a crise, no sentido em que as superproduções saem caríssimas e num tempo de crise é preciso rentabilizar os investimentos, e voltou-se outra vez um pouco a uma publicidade mais redigida. É difícil dizer quem é que influenciou quem. Acho que outras pessoas sim, mas eu não. Acho que influencia muito. Mas quando a pessoa tem uma personalidade muito vincada, a pessoa sabe o que quer. Mas se a publicidade for boa... Influencia muito e comanda os gostos das pessoas. O intuito da publicidade é mesmo incentivar a pessoa a ter determinados comportamentos. E penso que em Portugal isso acontece bastante. As pessoas são influenciadas pela publicidade. A publicidade normalmente anda atrás do comportamento. Ou seja, a publicidade retrata em 30 segundos, ou em 15 segundos, ou em 1 minuto, o comportamento das pessoas. Você tenta recriar o que as pessoas já conhecem para introduzir um produto. As pessoas que trabalham em publicidade preferem acreditar que a publicidade serve para informar o consumidor e para que ele faça uma escolha. Mas é óbvio que influencia. É óbvio que um filme que agrade um consumidor, o produto também acaba agradando o consumidor e sendo comprado por ele. Porque ele vai se identificar com o status do filme,
com o comportamento do filme, com uma atitude, com de repente ele gosta da modelo, do cenário, e isso pode levar certamente o consumidor a mudar de um produto para outro. Mas a linguagem do filme, essa é muito influenciada pelo que está acontecendo hoje em dia. E nos últimos anos, principalmente, é influenciada pela linguagem do teledisco, do videoclipe. Os movimentos de câmera, as maquiagens, as roupas. Hoje em dia, muita coisa que você faz é influenciada pela moda do clipe. Parar constantemente com publicidade, é natural que a publicidade influencie. As pessoas são essencialmente induzidas a adquirir produtos ou serviços pela publicidade. Mesmo que o produto não tenha grande qualidade, mas só porque foi anunciado. Acho que há imensas coisas que se não houvesse publicidade as pessoas nem sequer se lembrariam de comprar. Não exatamente criar moda, embora isso possa acontecer, enfim, um pouco ao lado, mas fundamentalmente pressentir as tendências das atitudes das pessoas e, de alguma maneira, das modas. Aquilo que eu gosto mais de fotografar é pessoas e às vezes objetos, mas sobretudo pessoas. O que me interessa são as pessoas. Por isso é que eu faço moda e reportagem, porque as duas podem estar ligadas dessa maneira, são sempre a fotografar pessoas. Eu nunca olho para um manequim como um objeto, mas olho para ela como uma pessoa que tem sentimentos, que existe, que pensa. Eu tenho uma cultura fotográfica bastante grande e interesso-me imenso por fotografias de outros fotógrafos e pela história da fotografia. Muitas vezes, mais do que outras imagens, referencio-me em filmes, ou em livros, ou em histórias que eu vi, ou também aprendo imenso sobre aquilo que vou fotografando, vai-me ensinando muito a olhar para outras coisas, de outros países. Gosto muito mais de fazer fotografias a preto e branco e são aquelas fotografias que eu acho mesmo minhas. É muito raro eu achar que uma fotografia a cores seja uma coisa que eu fiz e que me identifico profundamente com ela. É muito mais fácil transmitir uma fotografia a preto e branco, uma ideia. A cor é muito distrativa. As pessoas acabam só por reparar naquilo que os outros têm vestido, ou de cor é que é a casa, e não propriamente no sentimento que uma fotografia pode transmitir. Aquilo que um fotógrafo depois vem a fazer tem muito a ver com a maneira como absorve aquilo que se está a passar à volta em termos lados culturais, por exemplo, pintura, cinema, balé, as outras coisas que se passam, mesmo as coisas que se passam no dia-a-dia no mundo e na vida. Acho que Portugal é um sítio ótimo para se fazer uma carreira fotográfica, se uma pessoa quer fazer é isso. Um fotógrafo de publicidade é um fotógrafo que trabalha numa área específica de fotografia, que é bastante técnica. Trabalhamos diretamente com agências, onde há os criativos e outras pessoas que nos fornecem trabalho maquetizado para a gente transformar em fotografia e vendê-lo ao público, portanto. No fundo, como fotógrafos publicitários, somos técnicos de comunicação. Há uma formação de parte a parte que nos permite dialogar e entendermos mutuamente. Nós tentamos melhorar o produto de aspecto que ele se torne saboroso, digamos, ao consumo. A publicidade evoluiu bastante, sobretudo com algumas agências que têm feito por isso e que dão muita importância à fotografia. Por outro lado, não sei, acho que já houve mais arrojo, já houve mais campanhas mais criativas portuguesas, digamos. E agora acho que estamos a ser notados tanto por campanhas que vêm de fora, que eu não sei até que ponto é que o nosso público viaja, ou como é que viaja, não sei. Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, França é França. E acho que é capaz de haver menos dinheiro para se fazer campanhas mais bonitas, e como já se fez há anos atrás. Acho que a concorrência é saudável. Quanto mais gente aparecer, sobretudo com qualidade, melhor, para ver se a gente desenvolve o nosso mercado. Acho que cada fotógrafo tem um estilo próprio, mas é mais sobre, portanto, é mais quanto à iluminação que ele usa, ou as técnicas próprias a cada um. E em publicidade não há um estilo definido, não pode, porque cada produto merece ou tem que ser tratado especificamente para esse produto. Fotografar uma lata, ou um perfume, ou um automóvel, ou um modelo, quer dizer, cada coisa varia, e mesmo quando nós fotografamos modelos, por exemplo, tem a ver ou com o ambiente em que vai ser inserido o modelo ou com o produto que a gente está a tratar.
Os perfumes têm uma longa história, pois de há 3.000 anos até então são usados como cosmético, afrodisíaco ou medicamento. Já os antigos egípcios não dispensavam o perfume e os óleos perfumados nos seus hábitos de higiene. Ao longo dos tempos, as referências ao uso são vastas, apesar da arte de perfumista, tal como é hoje conhecida, ter perto de 200 anos. Foram os franceses do século XVIII que criaram novas técnicas e métodos de perfumaria. Com a evolução dos conhecimentos, a mistura de substâncias e as técnicas utilizadas na criação dos aromas tornaram-se cada vez mais sofisticadas e também mais requintadas. O nome perfume deriva de perfumar, que significa através do fumo, e obviamente está sempre relacionado com o aroma que o nosso olfato detecta e memoriza. O aroma de um perfume pode conter as mais variadas expressões, nunca é neutro, pode ser sensual, mágico, subtil. Por um complemento do nosso estilo pessoal, e a ele pode ficar-se a dever reações instintivas. Pode estimular os sentidos de uma forma mágica, atrair, desagradar ou até mesmo conduzir à tomada de ações inesperadas. Um perfume é um reforço do nosso poder de expressão. Pode ser selvagem, atrativo, personalizado, vigoroso, misterioso, oriental, duradouro, romântico, florido, sensual, um sem número de caracterizadores que expressam sempre algo e refletem um vasto mundo de emoções e sensações. Tal como no livro de Patrick Sunskind, O Perfume, em que o personagem perde-se em busca do perfume ideal, da forma suprema da beleza. Atenção, interesse, desejo, ação. AIDA, sigla publicitária. E quando olhamos para o espaço de uma montra, somos atraídos pelo fascínio da decoração, mais ou menos apelativa. Vamos dar uma volta a esses espaços em várias cidades. Inverno, uma estação fria para o calor da alta costura. Abrigos, casacos, agasalhos. E da Cidade Luz, um flash sobre a moda que se quer bem quente. Os costureiros a ditarem as leis e a moda.
Publicidade, consumidor, direitos. Uma trilogia quente. Que direitos, que leis, o que fazer, como fazer. Um nome, DECO, Defesa do Consumidor. A DECO é a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. É uma associação legalizada, sem fins lucrativos e com o Estatuto de Utilidade Pública. Foi criada em 1974, um mês antes do 25 de Abril. A ação da DECO incide fundamentalmente na informação, portanto, por um lado, nós, quer através do nosso gabinete jurídico, quer através, das inúmeras intervenções que fazemos junto dos meios de comunicação social, a DECO tem um papel importante, não só do ponto de vista de prevenção, ou seja, informar os consumidores relativamente a uma série de questões, de forma a que os consumidores se saibam defender depois, nos seus atos de consumo, como inclusivamente tem um papel depois de remediação, ou seja, faça um litígio, faça uma situação de litígio, a DECO faz mediação. Para além da informação, para além da mediação, é a representação dos consumidores portugueses. Portanto, a DECO está a representar neste momento os consumidores portugueses junto de inúmeras comissões que trabalham junto ao aparelho de Estado, mas também que trabalham junto da CEE. Ainda faz uma outra ação mais discreta, mas também bastante eficaz, que é o chamado atividade de lobbying, a atividade de pressão junto dos poderes instituídos, de forma a que determinadas medidas, determinados, comportamentos sejam, tanto quanto possível, retificados, ou seja, haja, no fim de contas, uma consciencialização dos poderes, de forma a que sejam defendidos minimamente os legítimos interesses dos consumidores. As reclamações que nos chegam à DECO são, por um lado, são reclamações sazonais, ou seja, se nós estamos, por exemplo, num período de saldos, é evidente que as reclamações sobre os saldos representam uma percentagem maior. Se nós estamos num período pós-férias, é evidente que as reclamações incidem bastante sobre questões que tenham a ver com agências de viagens, com serviços prestados por hotéis. Se nós estamos no Natal, por exemplo, é evidente que as questões de compra de brinquedos, que as questões de compra de eletrodomésticos, por exemplo, têm um peso especial. Portanto, digamos que há aqui algum tipo de reclamações que têm um caráter sazonal. Mas depois, durante todo o ano, temos reclamações, não sazonais, ou seja, os problemas da habitação, os problemas dos táxis, por exemplo, os problemas das lavandarias, os problemas do time-sharing. É, no fim de contas, através da publicidade que eu tenho acesso à informação. São veiculados muitas vezes nas mensagens publicitárias, mensagens que não são propriamente de informação. E é evidente que isso faz com que o consumidor seja levado a comprar determinados bens ou determinados serviços, não porque necessita, não porque, de uma forma racional verificou que este bem é melhor do que o outro, mas, pelo apetite de consumo que a publicidade criou. Nós, neste momento, estamos a ser invadidos por uma série de spots publicitários, por uma série de técnicas de marketing que, no nosso ponto de vista, são condenáveis e que em nada servem para a tal informação do consumidor que eu lhe falei de início. la 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 la